Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Nessa aula nós vamos continuar a falar de sistema de gestão integrada, a implantação desse sistema com base no ciclo PDCA. Se você não assistiu a primeira parte, peço que volte lá na parte 1 para que você entenda melhor essa parte 2. Então a gente falou lá do ciclo PDCA, que ele é uma ferramenta comum aos diversos tipos de sistema de gestão de qualidade, de segurança no trabalho, gestão de meio ambiente, enfim. E que ele podia ser usado para integrar esses sistemas. E o ciclo PDCA, ele tem 4 etapas. A primeira etapa, de forma didática, é o planejamento, ou plan do inglês. E aí no artigo que a gente está se baseando, ele diz que o planejamento é a principal etapa, tá bom? E ela é dividida em... São 11 subetapas, é a que mais tem subetapas, e o planejamento é importantíssimo no setor empresarial, tá bom? A gente começa com o diagnóstico inicial, aqui a primeira etapa. Só para ressaltar como o planejamento é também importante em outras áreas, quando fazia geologia, a gente ia fazer trabalho de campo, a gente ia para campo, ia para o meio do mato, digamos assim, procurar as rochas para mapear e tudo mais, entender a evolução geológica da região. Só que antes disso tem uma fase chamada pré-campo, que a gente vai estudar o que a literatura fala sobre aquela região. Aliás, um professor que eu achava que era o melhor professor que eu tive, com respeito aos demais, né, um cara muito safo mesmo, ele falava que 70% do trabalho geológico como um todo, ele era a fase pré-campo. O que é esse pré-campo? Traduzindo para a nossa linguagem de administração, é o planejamento, tá? Porque inclui não só a pesquisa na literatura, você traçar a rota logística do seu mapeamento, você ter uma questão aí também de se programar quais áreas você vai visitar e tudo mais. Então, o planejamento ele é importantíssimo nas mais diversas áreas, tá bom? Eu concordo com essa máxima também. Ele vale como 70% do sucesso de uma empresa, né? Ou mesmo de uma vida pessoal. O planejamento é importantíssimo. É claro, também se você só planejar e não colocar a mão na massa, também você não chega a lugar nenhum. Mas assim, é pior ainda você querer botar a mão na massa sem planejar. E você pode realmente se dar mal, tá? Só fazendo esse adendo, voltando aqui para a primeira etapa, que é o diagnóstico inicial. Uma avaliação da organização a fim de verificar, isso que é o diagnóstico inicial, tá? Faz essa avaliação. Vai verificar suas operações, seus aspectos, impactos ambientais e perigos e riscos, impactos dos seus produtos e serviços, como a sustentabilidade será definida. Já pensando aqui numa questão até mesmo ambiental, né? Tá falando bastante disso, mas não só isso, né? Como é que estão as operações, inclui aqui a margem líquida, entre os outros indicadores contábeis, por exemplo, tá? Pode incluir aqui a gestão de pessoas, a administração de forma geral. E aí o planejamento, ele é feito depois desse diagnóstico, vai ser baseado nesse diagnóstico. Só ressaltando, pessoal, que quando a gente fala em ciclo PDCA e etapas de um planejamento estratégico, por exemplo, que está colocado aqui, não existe um consenso na literatura acadêmica. Se vocês lerem o livro do Mitzenberg, você tem aí 10 escolas de planejamento e cada uma pensa de uma forma diferente do que vem a ser planejamento. Então, até mesmo quando a gente fala de concurso público para planejamento estratégico, antigamente você era cobrado etapas de planejamento estratégico. Hoje não é mais cobrado porque já se entende que não é consensual na literatura. Dava muito problema. Às vezes a banca elaborava uma questão com base no autor, e aí o candidato entrava com recurso dizendo que com base em outro autor era outra coisa. Então, e não tem um autor que se sobressai em relação aos demais, tá? Então, esse esquema que a gente está fazendo é só um dos esquemas. Vocês podem encontrar outros aí. Por exemplo, alguns autores não colocam diagnóstico aqui, já partem logo aqui seria do planejamento estratégico direto. Esses autores que a gente está utilizando, depois eu vou colocar no final da aula, eles dizem que é importante o diagnóstico. Eu, de certa forma, concordo também. Né? Você vai planejar, você tem que partir de
de alguma coisa, de algum dado. Esse é o diagnóstico. Você vai saber como é que está a tua empresa. Aí depois disso você vai planejar. Então, as atitudes dos cenários de constantes mudanças ambientais, no sentido organizacional, tá? É engraçado, como eu venho da área ambiental, quando a gente fala mudanças ambientais, pode dar uma ideia de clima, de coisa para quem não é da área, né? E para a gente da administração, essa mudança ambiental está relacionada ao ambiente externo. Então, o que são as mudanças no ambiente interno de uma organização, de uma empresa? Mudanças políticas, mudanças macroeconômicas, mudanças culturais, enfim. É, então, diante desse cenário, as atitudes da empresa não podem ser feitas de qualquer forma. Elas precisam ser estrategicamente planejadas. Então, empresas bem-sucedidas sabem como se adaptar a mercados em contínua mudança. Se o mercado está em contínua mudança, você tem que saber como agir se os ventos de uma hora para outra, por exemplo, ficarem desfavoráveis. Você estava lá com o seu planejamento todo bonitinho, aí veio um coronavírus, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar o exemplo de uma hamburgueria que abriu perto de casa. Eu tinha acabado de abrir, um ambiente super agradável, cheguei aí lá, e não demorou muito ver a pandemia. Imagina o quanto que eles investiram. Também não demorou muito para eles colocarem o delivery, tá? Então, se adaptaram. As empresas que se adaptaram nessa pandemia, elas vão, inclusive, aí ganhar market share, tá? Das outras que não conseguiram se adaptar e acabaram quebrando. Então, olha, é como se fosse um jogo de xadrez, tá? Não tem uma maneira única de você ganhar. Se você só pensar no planejamento, sem pensar na estratégia, o checkmate do pastor, por exemplo. Em 4 rodadas você consegue ganhar seu oponente. Isso se o seu oponente não souber jogar xadrez. Se ele souber jogar xadrez, você não vai conseguir ganhar em 4 rodadas. Ele vai saber, quando você mexer o peão do meio, o bispo pro lado, ele já sabe que é o checkmate do pastor. Ele vai colocar o peão pro meio também, que aí você não vai dar o checkmate, tá? E aí gosto do exemplo da Kodak, seria um exemplo negativo de falta de estratégia, falta de visão de uma empresa. Então, na década de 1970, ela chegou a ser a dona de 80% das vendas de câmeras analógicas na época e 20% dos filmes fotográficos. Então, quem é mais velho vai lembrar que antes você tirava foto e mandava revelar, só depois você via que saiu com careta na foto, né? Hoje não, a gente pega o celular e já vê que a gente saiu feio, tenta tirar outra foto e não adianta mesmo, porque é de nascença. Mas enfim, naquela época você mandava, o vexame era pior, né? Você ficava com uma expectativa e depois vinha aquela coisa. Mas ela era a que mais vendia filmes fotográficos e era um mercado muito lucrativo. Então, na mesma década, ela mesma inventou o que iria fazer a empresa, a câmera digital. Então, prevendo que a câmera digital iria prejudicar a venda de filmes, a empresa engavetou a tecnologia, porque ela não queria abrir mão desse mercado lucrativo, das receitas que eles geravam. 2 décadas depois, as câmeras digitais apareceram com força e quebraram a Kodak. Então, outras empresas, como a Canon, a Sony, elas vieram com tudo. A Kodak, depois ela tentou se recuperar, nem sei se hoje ela, parece que hoje ainda ela existe, mas nem se compara com o monopólio que ela tinha aqui antes, né? Hoje já tem muito mais outras empresas, empresas mais fortes que elas nesse mercado aqui. Já um exemplo positivo é a Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza, em 2015, ela estava numa situação problemática, tá? E aí, já apareceu até no Roda Viva, a Luiza Trajano, tá? Ela tem uma causa lá do feminismo interessante, feminismo empreendedor, que são as mulheres do Brasil. Mas quem implementou uma mudança tecnológica muito forte foi o filho dela, o Federico Trajano. Interessante que esse cara ele não começou no alto escalão da empresa. Ele foi aí passando por vários setores desde baixo, tá? Mesmo sendo lá o filho da dona. E aí vocês conhecem também o robozinho da Magalu, né? A Magalu mesmo, né? Que é essa robô humano da Magazine Luiza. Eles começaram a investir muito em marketing digital em 2015, que as empresas brasileiras não estavam visualizando isso. E aí eles começaram a ganhar mercado e crescer de forma espetacular, tá? Tanto que se você pegar na Bolsa de Valores, é a empresa que teve o maior crescimento aí das ações em termos de ganho de capital. Então, é um exemplo positivo porque ela conseguiu se antecipar a uma mudança digital que ainda não estavam, os empreendedores brasileiros ainda não tinham nem visualizado, né? Talvez eles se inspiraram na Amazon, lá nos Estados Unidos também, que
se antecipou, enfim, mas tem muito desse paralelo, mas é um exemplo positivo, tá? O segundo ponto aqui, era o primeiro ponto do P2, né, do planejamento estratégico, é a equipe de trabalho e capacitação. Então, para você fazer um bom planejamento estratégico, como esse aqui, claro que não dependeu só do Frederico Trajano, né? Então, ele teve que ter uma capacitação de todos os funcionários, os diretores, porque você depende muito da equipe de trabalho. As pessoas são a única vantagem competitiva sustentável que uma empresa pode dispor no longo prazo. Então, Peter Drucker. Por que isso? Porque se você melhora os processos de uma empresa, ou os processos de forma geral, ou consegue reduzir os custos, outras empresas podem copiar isso. Ou mesmo, até mesmo o teu modelo de negócio ele pode ser copiado. E aí, com a chamada técnica de benchmark. E aí, o que vai fazer com que você prevaleça no mercado a longo prazo é a qualidade das pessoas que estão gerando esse negócio. Aliás, uma reportagem recente, analisando startups, mostrou que raramente as startups que criam um modelo de negócio são as que prevalecem no mercado. Um caso excepcional é o do Uber, né? Mas que ele criou mesmo a plataforma, né, para serviço de táxi, entre aspas, via o telefone, que ele prevaleceu no mercado, mas muitas vezes a empresa cria uma inovação disruptiva, tá? Inovação, pode ser um nome disruptivo, mas cria lá uma disrupção. Só que assim, ela, na hora de colocar na prática, ela ainda tem algumas falhas. A outra empresa olha aquele processo de fora, com outros gestores e melhora ele. E essa outra empresa que se destaca, tá? Então, muitas startups estão se destacando basicamente copiando modelos de negócio de outras empresas. Talvez a 99 se enquadre nisso, né? Se a gente for pensar nesse aí, mercado de aplicativos. Mas qual é a grande vantagem dessas startups? Tanto do alto escalão, que ele visualizou um modelo de negócio e melhorou ele, mas também das pessoas que estão trabalhando lá dentro. Os funcionários, os gerentes, enfim. Se esse time é bom, mesmo que outras empresas disruptivas venham ameaçar o negócio dela, elas vão conseguir se adaptar, inclusive copiando, né? Você tem aí, no caso dos bancos, o Nubank como um banco bem inovador. O Itaú, então, o Banco do Brasil, o Santander vão ficar para trás, todos eles já fizeram iniciativas. O Itaú, por exemplo, criou o IT, né, que é um banco digital. O Santander tem o Bradesco tem o Next, que busca disputar aí com o Nubank dentro desse novo paradigma que você tem de banco digital, sem agência, com custo zero de transferência e tudo mais, tá? Então, só que aí, o que vai decidir é de fato as pessoas também, a questão do atendimento, a questão ali de você fechar, do marketing, tudo isso é o que vai decidir no longo prazo qual vai ser o vencedor. Aí a segunda etapa é a análise SWOT. Então, vem do inglês, tá? Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fatores positivos internos são as forças. Fatores negativos internos, as fraquezas. Fatores positivos externos são as chamadas oportunidades. E fatores negativos externos são as ameaças. Então, você faz essa matriz para saber quais são os pontos positivos, negativos, oportunidades e ameaças da empresa, tá? Vou dar um exemplo aqui da Cogna. A Cogna é a maior empresa de educação privada do país. Antigamente o nome dela era Croton. É o dono da faculdade aqui do Amapá, é a dona da Anguera, acho que da Uninter não. É dona da Fama, faculdade do Macapá, né? Mas ela tem várias unidades estratégicas de negócios e a Croton, que era a unidade estratégica, que era o antigo nome da empresa, ela passou a ser uma unidade estratégica de negócios focada lá no ensino superior, tá? Ela tem outras 3 unidades estratégicas de negócios. Uma que é para venda de material didático para o ensino superior, outra que é de escolas de ensino básico e outra que é de materiais didáticos para a escola de ensino básico.
Então, essa matriz aqui é da unidade estratégica da Croton, tá? Então, você tem fatores positivos do ambiente interno, as forças, são as habilidades de fazer aquisições, o histórico da empresa mostrou isso, tá? A Anguera, se eu não me engano, foi uma aquisição ou uma fusão, aquisição barra fusão, né? Tá aqui, aquisições e fusões, acho que a Anguera foi se eu não me engano, foi uma fusão, mas teve outras lá também que ela foi adquirindo ao longo dos anos, ela foi crescendo dessa forma. O potencial de barganha, porque ela possui o maior market share, então uma parcela de mercado da educação privada do Brasil. Por que que isso é importante? Até pouco tempo ela estava competindo por qualidade, entre aspas, né? Então ela cobrava mais caro pela mensalidade na educação privada. E aí as outras empresas começaram a competir por custo, cobrar mais barato. Como e aí essas empresas começaram a ganhar market share. Claro, geralmente tem um dilema entre market share, que é essa fatia de mercado, e a margem. O que é que a Croton fez? A Croton começou a diminuir o preço do ticket, que é para retomar o market share. Ela pode, como ela tem margens muito altas e ela é maior, ela pode diminuir para valores abaixo. Ela tem uma chamada ganho de escala, embora isso não seja tão forte para o setor educacional, tá? É mais voltado para o setor industrial, que ela pode aí competir por custos, porque ela já é muito grande. Então, se ela quiser, ela pode competir por custos e aí vai ser difícil, vai ser mais difícil para outras empresas. Claro que tem outras variáveis importantes, mas esse potencial de barganha, por ser uma grande empresa, ele é significativo. Já os fatores negativos, aqui, olha, o weakness do ambiente interno, você tem uma empresa grande. Se por um lado é positivo, por outro é negativo. Olha, a complexidade de organização e adaptação às mudanças. Você pode ter conflitos de interesses internos também, por ser uma empresa grande. Você gerir várias unidades, inclusive geograficamente distantes, é mais complicado. E você tem dificuldade em definir e manter o foco, tá? Quando a gente fala de ambiente externo, as oportunidades têm o tamanho e potencial de crescimento do mercado da educação superior no Brasil. Se você comparar o percentual de jovens no ensino superior no Brasil, ele está abaixo, muito abaixo dos países desenvolvidos e também abaixo de países em desenvolvimento, como Chile, México, países que teoricamente poderiam estar no mesmo patamar. Então, se por um lado isso é ruim socialmente falando, para uma empresa de educação, tem um lado positivo que tem muito a crescer. Então, como tem muito a crescer, é um potencial de crescimento, isso se também agora está uma crise muito maior por conta do coronavírus, mas se você pensar antes da pandemia, o Brasil estava com um pensamento positivo aí de que você ia realmente diminuir os gastos públicos e toda essa questão de impostos e ia dar mais incentivo ao empreendedorismo. Então isso seria algo positivo. Olha, está aqui, olha, reorientação política atual, com viés de privatização em diversos setores. Percebam, pessoal, eu estou fazendo uma análise estritamente técnica, eu não estou nem entrando no mérito se privatização é bom ou ruim para a sociedade, enfim, isso é outra discussão. Quando a gente faz a matriz SWOT, a gente está olhando pela perspectiva da empresa, tá? Não é pela perspectiva de sei lá quem, de outras pessoas. Inclusive a privatização aqui, que foi cogitada no início desse governo Bolsonaro, foi do próprio setor educacional, né, com o programa Futuros, ou talvez incentiva a privatização, ou não privatização propriamente das universidades, mas uma maior participação da iniciativa privada nas universidades, poderia ser positivo para a Cogna, tá bom? Embora, claro, isso é questionável por outras pessoas. Mas, enfim, na perspectiva da empresa, é positivo. As ameaças. Então, setor altamente regulamentado, tá? Seria regulamentado, né? Aqui está com uma imagem, não dá nem para corrigir, pelo poder público. O setor educacional ele é muito regulamentado. Outra coisa negativa, essa empresa, Cogna, antiga Croton, ela cresceu muito em virtude do FIES, política pública lá do governo Lula, que eles financiaram os jovens entrarem na iniciativa privada para colar aí seu grau, depois o governo pagava para as empresas. Então eles cresceram meio que o velho capitalismo de Estado. Tá? E depois os investimentos do FIES, ainda no governo Dilma, foram enfraquecendo paulatinamente, enfraqueceram mais no Temer e parece que já vai acabar agora esse ano. E aí ela tem que manter uma nova forma de crescimento, um novo mecanismo
para que seja tão bom quanto o FIES, tá? A empresa fez vários aí, fez um planejamento estratégico muito grande, né, que inclusive culminou na mudança de nome, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, é um setor altamente regulamentado também. O poder público, numa caneta, pode mudar todas as regras, e isso é uma ameaça, tá? Embora também possa ser uma oportunidade. Tendência de redução do número total de matrícula na educação básica. Isso está mais relacionado à Cogna do que à Croton propriamente dito, tá? Porque eu tinha feito para a Croton na época que ela compunha todas as UNs da Cogna. E ela estava começando a investir forte em educação básica. Ela tinha acabado de adquirir a Somos Educacional. E aí, que é uma empresa que atua na educação básica. Então, só que no Brasil, se você pegar a matrícula da educação básica, elas estão diminuindo com o tempo. Por quê? Você está tendo aí um achatamento da parte infantil da pirâmide etária. Então, as pessoas estão tendo menos filhos. Essa é a lógica, tá? Por outro lado, a matrícula no setor privado está aumentando. Então, seria algo positivo. Tá bom? Só para falar um pouco dessa empresa, do como entra a matriz SWOT. Definição da missão. Então, a declaração básica da razão de existência da organização, geralmente escrita em termos de clientes genéricos a quem ela serve. Então, pode ser ampla ou restrita. Toda empresa tem que definir uma missão, embora nem todas definam, mas a grande maioria tem uma missão bem definida, que é uma declaração, tá? São palavras da própria empresa. Vou pegar o exemplo da Microsoft. Então, permitir às pessoas em todo o mundo a concretização do seu potencial. Tá? Essa é a missão da Microsoft. Então, ela busca aí oferecer serviços. Hoje a Microsoft é muito mais uma empresa de serviços do que de produtos. Se você pensar no Office 365, é um serviço. Então ela permite, ela visa isso aqui, olha, oferecer softwares que potencializem o potencial, ficou até redundante, né? Que amplia o potencial das pessoas. A visão, uma perspectiva em relação ao direcionamento da organização, aonde ela quer chegar, ou o que ela pretende mudar no mundo. Olha só da Microsoft, disponibilizar às pessoas software de excelente qualidade, a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer dispositivo. Então, Bill Gates é um grande exemplo de empreendedor, porque ele teve a visão, acho na década de 60, de que o software ele poderia ser já no momento um modelo de negócio, quando a maioria das empresas estavam achando que isso ia ser no futuro ainda distante, já, e estava se preocupando mais com hardware. Na época era a IBM a principal empresa, né? Ele firmou contrato com a IBM, porque os hardwares estavam realmente muito lucrativos e ninguém estava muito interessado na parte de software, em transformar isso num negócio. O Bill Gates conseguiu aí, graças também a um contrato, né, com o IBM, tem uma história por trás aí, mas foi muito da visão empreendedora. A empresa tem que ter essa visão, perspectiva de futuro, para saber onde ela quer chegar, isso é importante. Os valores também, descrevem as crenças da organização, aquilo no qual ela acredita e do que ela não abre mão. Então, são essenciais para que as pessoas que nela trabalham saibam como agir em diferentes situações do dia a dia. Então, os valores, eles pressupõem certos padronização de comportamento, seja na sociedade, seja numa empresa, e a empresa mantendo esse valor. Hoje, principalmente com a questão socioambiental, você tem valores que determinadas empresas não substituem por lucros, por exemplo, né? Preferem manter aquele valor, tá? Porque sabe que o mercado que ela atende geralmente são pessoas que também têm aqueles valores, e que se ela desviar desses valores, ela pode perder mercado no longo prazo. Então, mas não só isso, às vezes são pessoas mesmo que têm valores pessoais associados, tá bom? Não é só aquela ideia de que vou ser sustentável porque eu vou me aproveitar das pessoas. Não, não é só isso, tá, pessoal? Então, um grande exemplo aqui é essa empreendedora britânica, Anita Roddick, que ela criou a Body Shop, que é uma empresa britânica, já foi adquirida pela Natura, tá? A brasileira Natura, mas quando ela criou, ela começou com essa ideia aí de perfumaria sem teste de animais, respeitando as questões ambientais. Foi por isso até que a Natura adquiriu, né? Você tinha uma certa
uma certa correspondência de valores. Você sabe que a Natura ela tem muito essa questão da sustentabilidade. Se fosse uma empresa que não prestasse atenção para essa questão dos animais, da sustentabilidade, provavelmente a Natura não adquiria, ou mas talvez por outros motivos, mas não ia ter esse ganho cinético. Toda vez que uma empresa compra uma outra, ela busca sinergias também. Nesse caso aqui, a sinergia está bem clara com relação à sustentabilidade. E a Anitta Rodic, ela ficou conhecida por realmente não abrir mão, é, inclusive de contratos lucrativos para a empresa, mas que não seriam viáveis do ponto de vista ambiental. Né? Ela ficou bastante conhecida lá na Inglaterra por esse motivo. Então, são questões de valores. E, claro, ela passava isso para todos os funcionários da empresa. O código de ética. Então, o código de ética de uma organização estabelece as diretrizes e normas de conduta que devem ser adotados pelos colaboradores da organização, com base nos valores por ela estabelecidos. Então, tem estrita relação aí de código de ética com valores. A política do SGI. Então, quando a gente fala em política para a administração, implicitamente está falando de um documento escrito. No direito, não. No direito e na administração é isso, tá? Se a gente pensar. Política Nacional de Meio Ambiente, a lei 6.938. Estatuto da Cidade, lei 10.237. Então, é uma lei, algo escrito. Na administração também, são normas escritas, mas a gente já fala em política empresarial, né? Normas escritas na organização. Quando a gente fala da filosofia, da sociologia, e política já é outra coisa, tá? Ela vem lá de Platão, Aristóteles, esses filósofos. Então, a política do sistema de gestão integrada são as normas estabelecidas pela organização que deseja implantar esse SGI, tá? Um sistema de gestão, né? Seja lá qual for, mas integrar também eles, estabelecer e manter uma política, a fim de proporcionar e direcionar seu foco. Tá aqui o conceito aqui da ISO 9000. A ISO 9000 ela só dá conceito. As ISOs que vão aí falar de como implementar a qualidade, gestão de risco, são as 9001, 9002, assim por diante. Definição e revisão dos objetivos estratégicos, então, que a organização pretende atingir. Indicadores, padrão utilizado para avaliar e comunicar o desempenho alcançado frente ao resultado esperado. Qualitativo, ou aqui os objetivos. Professor Cláudio Márcio, né, dando os méritos aí para a prata da casa, que é um professor aí da Unifap, um excelente professor, por sinal. Ele diz que tem essa diferença. Olha, objetivos eles estão relacionados a questões qualitativas e metas a questões quantitativas. Então, as metas é o nível de desempenho ou taxa de melhoria requerida. Ela é mensurada de forma quantitativa, enquanto indicadores e objetivos qualitativos. Iniciativas organizacionais, programas e ações necessárias ao atendimento dos resultados. Sim, isso aqui é o que a gente falou, mas como falei anteriormente, também aqui não é um consenso, tá? Alguns autores colocam indicadores como quantitativos e os próprios objetivos. Então tem essa diferença, a gente tem que saber qual é o chamado referencial teórico que está se adotando. Até para você fazer um TCC, você tem que ter isso em mente, tá? Quais autores vocês estão se baseando. E o mapa estratégico. Então, só falaram, o professor Cláudio vem aqui estratégia, né? Parece que ele chama. Olha lá, baseado no BSC, então Balanced Scorecard, que ele vai usar esses indicadores, de financeiro, de clientes, produtos internos, aprendizados, então, capacitação dos colaboradores e dos administradores, otimização de prazo de entrega. Para cada um aqui desses parâmetros, você vai ter aqui indicadores e você vai construir seu mapa estratégico. O BSC ele é baseado em 3 pilares, objetivo de curto e longo prazo, indicadores de tendência e resultado, e as perspectivas internas e externas do desempenho. Importante que o BSC ele tem uma visão holística, então ele não vai só pensar, por exemplo, na questão financeira, receitas e gastos, ele também vai botar a perspectiva do cliente, dos processos e da aprendizagem, tá? Por isso que ele é importante
quando a gente fala de sistemas, né? Sistemas, o próprio sistema, se a gente pegar a teoria de sistema de Bertalanffy, ela pressupõe uma visão holística. Fatores críticos de sucesso, então é o FCS. Exemplos na indústria. Então você vai aí determinar o que é crítico na sua empresa, no mercado que a empresa atua para que se tenha sucesso. Então, na empresa automobilística, o que é crítico? O estilo do veículo, economia de combustível, atendimento à legislação ambiental, rede de distribuição eficiente, controle sobre os custos da produção. Na informática, inovação, tá? É crítica na informática. Qualidade na venda e na literatura do usuário. Então, conhecer esse usuário, o que é que ele está precisando. Facilidade de uso também, cada vez mais importante, né? Você ter aplicativos, softwares que facilitem aí o uso. Indústria alimentícia, eficácia na propaganda, que já tem o marketing, já uma força maior. Claro que marketing não é só propaganda, marketing é algo maior, né? Eficácia na distribuição dos produtos e capacidade de inovação dos produtos. Aqui também entra uma questão de inovação. Então, cada setor, cada mercado, melhor dizendo, você vai ter fatores que são críticos. Isso tem que ser mapeado na etapa de planejamento da empresa. E, por fim, a comunicação. A alta administração ela deve assegurar que sejam estabelecidos na organização os processos de comunicação apropriados e que seja realizada uma comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão. Isso está lá o conceito da ABNT. É importantíssimo. Você pode fazer um planejamento excelente, mas na hora de você comunicar para as pessoas que vão colocar na prática, essa comunicação ser mal feita. Na verdade, quando a gente fala em planejamento estratégico e administração estratégica, aquela ideia de que você vai ter um gestor planejando e as pessoas botando a mão na massa sobre aquilo que foi planejado, ela já é ultrapassada. Hoje, o que se busca? Claro, eu particularmente acredito muito na teoria da contingência, tá? Talvez essa ideia do planejamento centralizado ele funcione melhor para determinado tipo de empresa. Mas quando a gente fala de empresas inovadoras, principalmente aqui, se a gente pensar nesse setor da informática, que é até uma convergência aí, a tecnologia ela está transversal aos vários setores. Essa ideia de planejamento centralizado ela já está ultrapassada, você tem que pensar no planejamento horizontalizado. Então é chamar assim, você quer fazer um plano de ação para a melhoria da qualidade dos processos de uma empresa. Você tem que chamar as pessoas. Olha, pessoal, vamos aqui, o que é que vocês acham? Seja lá o funcionário que está lá no nível operacional mais baixo da empresa. Às vezes ele tem uma sacada que ninguém está vendo, tá? Aí e ele está com a mão na massa. Quando essas pessoas participam do processo, você tem esse benefício do brainstorm, tá? Que é da chamada tempestade de ideias. Então, pessoas, por terem aí vivências diferentes, podem ter excelentes ideias. E você tem também a questão das pessoas estarem motivadas. Quando as pessoas participam do planejamento, elas estão mais motivadas a implementar. Não chega um cara e diz, olha, faz isso. Aí você vai ficar assim, mas por quê, né? Não, quando você participa do planejamento, você já sabe o porquê. E você se sente como integrante, de fato, do time. Então, as pessoas vão estar mais motivadas e também você vai ter o ganho na comunicação. A pessoa está participando desde o início lá do planejamento, a comunicação ela vai ser facilitada, porque o indivíduo já vai estar sabendo o que está rolando por trás. Tá? Só para falar da importância de você ter aí pessoas participando dos diversos níveis organizacionais. Se pegar a cerveja Corona, que é uma cerveja mexicana, ela tem esse nome, né? Ela ganhou esse nome por conta que ela começou a ser vendida com a espuma na borda da cerveja. E o garçom colocava, um garçom começou a colocar uma pintada de limão na cerveja. Isso lá num bar lá do México, onde ela era vendida. E a Corona começou a vender muito nesse bar, onde ele tinha lá o contrato com a empresa. E aí os alto escalão viu essa anomalia, opa,
por que esse local aqui ele está vendendo muito mais do que em outros locais? E aí eles foram ver que a ideia tinha sido do garçom. E aí eles implementaram para toda a empresa. Então, para vocês verem, né, como é. O garçom, que nem era um funcionário direto da empresa, mas ele teve uma ideia que potencializou aí o crescimento da Corona no México. Então, para vocês verem como isso é importante. Aqui a principal referência, o artigo que eu tinha falado anteriormente do Vaclavosky, quase não sai, né? Não sei nem se é assim. E o Bates também, o outro autor, é bom a gente mencionar para dar os créditos para as pessoas aí que estão contribuindo com a ciência.